Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada pelo pastor Diongo Beiri, que vai mudar a sua vida. Trouxe a Bíblia Sagrada, então, por favor, abra no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis, no capítulo de número 5. Eu quero ler o versículo de número 14, que diz o seguinte: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém, amados? Eu vou ler de novo, é muito interessante, porque Deus, Ele vai devolver a Naamã aquilo que ele havia perdido. Deus vai dar a Naamã outra vez uma condição que ele não tinha mais. E nós percebemos isso aqui no versículo 14. Então desceu o Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne, o que, amados? Tornou, ou seja, voltou. Tornar é o mesmo que voltar. Então houve um período na vida do Naamã que a sua pele era limpa como a pele de uma criança. E com o passar do tempo ele acabou diagnosticado como leproso, e aquela pele limpa e saudável ele não possuía mais, ele não tinha mais. Ele estava totalmente contaminado pela lepra, a carne estava sendo comida, quem está compreendendo diga amém, e aos olhos humanos, Naamã estava sentenciado ao fracasso. No estágio da doença que Naamã se encontrava, não havia solução, não havia como reverter, ele iria morrer doente, leproso, mas Deus vai agir na vida dele de uma tal maneira e vai devolver a ele aquilo que ele um dia possuía e havia perdido. E eu quero profetizar em nome de Jesus, porque o Deus do Naamã é o nosso Deus. O Deus do Naamã é o Deus que nós servimos. O Deus que curou Naamã é o Deus que nós estamos aqui cultuando e viemos aqui para ouvir a sua palavra. E eu quero profetizar que Ele vai devolver o que você perdeu. Ele vai te entregar nas mãos aquilo que um dia tiraram de você, porque Ele é poderoso e olha para você. Quem crê nisso, diga amém. Então fala para a pessoa do seu lado: o que tiraram de você, o que você tinha e não tem mais, o que você perdeu, Deus vai te devolver. Fala com fé, diga: Deus vai te devolver. Agora olha para mim e compreenda uma coisa: quando Deus devolve sempre abundantemente mais. Quando Deus restitui, Ele restitui ainda mais. Imagina um Naamã já envelhecido na idade com a pele de um bebê. Deus fez muito mais. Deus vai reparar esse prejuízo da tua vida e vai te dar uma grande vitória. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Você já toma posse desta palavra? Então diga com muita fé assim: o que eu perdi, Deus vai me devolver. O que tiraram de mim, Deus vai me devolver. Você crê mesmo? Vamos orar para Deus falar conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito e poderoso, nós queremos muito ouvir a Tua palavra e receber do Senhor uma direção para a nossa vida. E eu te peço, use os meus lábios, use a minha boca para falar com cada pessoa que me ouve aqui na sede da Crescer em Cristo, como também os que me ouvem pelo rádio.
queremos do Senhor uma direção e cremos, assim como o Senhor mudou a vida do Naamã, o Senhor pode também mudar a nossa vida. Assim como o Senhor devolveu para Naamã o que ele havia perdido, o Senhor tem poder para nos devolver o que foi tirado, o que foi roubado. Meu Deus, a tua palavra será pregada e que ela produza muito resultado na vida de quem está ouvindo. E enquanto eu prego esta mensagem, estenda, Pai, a tua mão para curar, para libertar, para transformar e agir na casa e na família de cada pessoa aqui representada, como também os que me ouvem pelo rádio. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Diga amém, Jesus. E vamos dar para Deus uma salva de palmas, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. Diga amém. Por favor, pode sentar. O que é interessante é que, apesar dessa perda significativa da sua saúde, que vai piorando a cada dia, porque a lepra é uma doença que pode ficar escondida dentro do corpo humano e se manifestar 2 ou 5 anos depois da contaminação. E é uma doença que atinge, que afeta os nervos e a pele. Essa doença, ela vai, com o passar do tempo, se agravando e ela vai paralisando o homem, a pessoa contaminada, porque ela atinge fortemente nos nervos, e ela vai causando uma grande incapacidade e corroendo todo o corpo. E durante um período, Naamã, ele vai convivendo com essa situação, porque ele é obrigado a conviver com ela, até mesmo porque não consegue ser curado. Apesar de ser um homem muito importante, apesar de ser um oficial do exército, um homem vitorioso, Naamã é um homem de muitas qualidades. Naamã é um homem de muitas características importantes, é reconhecido, tem prestígio, é um homem importante, é o braço direito do rei da Síria, tem um emprego muito bom, e apesar de ter tudo para dar certo, e as coisas inclusive estarem caminhando para o Naamã, essa vida de ascensão vitoriosa está para ser interrompida por uma doença, está para ser interrompida por um problema que lhe alcançou. É por isso que aqui na Sagrada Escritura, no capítulo 5, nós vamos ler a leitura, e você vai perceber que ele tinha tudo para dar certo e continuar dando certo, mas algo vai lhe acontecer e vai lhe roubar a saúde e vai impedir que ele prossiga numa jornada vitoriosa. Volte comigo no início do capítulo 5, por favor. Diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, veja só como vai engrandecê-lo, era um grande homem diante do seu senhor, quer dizer, diante do seu líder, diante do rei da Síria, e de muito respeito, porque por ele, ou seja, através do Naamã, o Senhor, observe aí que esta palavra Senhor é maiúsculo, Senhor maiúsculo, então esse Senhor aqui é Deus. O Senhor por ele dera livramento aos sírios, quer dizer, por causa do Naamã, quando ele saía para a guerra, Deus era com ele, o ajudava e ele vencia. Continuando, e era este homem, era este varão, muito que, amados, valoroso. Ele era um homem de muito valor, respeitado, um homem de extrema importância para o reinado da Síria. Mas observe que o finalzinho do versículo diz, porém, ele era o quê?
Porém, ele era o que, amados? Ele era leproso. Esse porém aqui é algo interessante. É aquilo que acontece muitas vezes comigo ou com você. A pessoa tem tudo para dar certo, ela tem tudo somando para a coisa fluir, porém, sempre há alguma coisa impedindo. Quem está me entendendo, diga amém. Porém, quer dizer uma dificuldade, um impedimento, e alguma coisa que sempre acontece, um empecilho, um obstáculo. Puxa vida, bem que eu poderia estar mais longe, porém, bem que eu poderia estar melhor, porém, por isso ou por aquilo, alguma coisa atrapalha. E Naamã está vivenciando isso em sua vida. Ele tem tudo para continuar muito bem, mas ele sabe que o tempo vai passar e o que acontece com ele vai lhe paralisar, vai lhe consumir a vida, vai comer a sua carne e ele vai fracassar. Chegará um momento na vida do Naamã que ele vai parar no meio do caminho. Você está compreendendo isso, gente? Mas isso só vai acontecer, isso está previsto acontecer, isso está diagnosticado acontecer, se Deus não entrar na história da sua vida. Se Deus não fizer nada, mas se Deus fizer alguma coisa, isso vai mudar. E aqui fica um forte ensinamento: nós fracassaremos se Deus não se importar conosco. Nós fracassaremos se Deus não estender a mão para nos ajudar. Nós vamos beijar a lona, cairemos nocauteados se Deus não for por nós. Mas o que a Bíblia diz é que o Senhor é por nós. O que a palavra de Deus ela diz é que o Senhor intercede por mim, intercede por você diante do nosso Deus o Todo-Poderoso. E eu quero te conscientizar e te fazer crer que Deus está na tua vida, que Deus é contigo e você não vai fracassar, não vai cair, porque no final a vitória do Senhor vai te alcançar, a bênção de Deus virá sobre a sua vida e Ele vai te honrar nessa trajetória. Oh, glória! Diga para a pessoa do seu lado: o Senhor é por você e não contra você. Vamos começar a entender algo importante. Como a vida do Naamã começa a mudar. Como Deus começa a agir para resolver definitivamente um problema que lhe importunava e que lhe atrapalhava. Como isso começa a acontecer? A primeira coisa que eu quero que você anote e guarde com você, não apenas hoje por um momento, mas para o resto da tua vida, é que o Naamã, ele tinha uma característica importante, uma qualidade, uma virtude muito importante. O Naamã, ele sabia ouvir. Ele tinha essa capacidade, essa facilidade de saber ouvir. Existem pessoas que não ouvem ninguém e não querem ouvir nada, querem fazer tudo por conta própria e acham que são capacitadamente poderosas e capazes de resolver seus próprios problemas e situações. Mas o Naamã, diferente de muitos, apesar de honra, de força, ele sabia ouvir. E ele vai ouvir pessoas que talvez outros não ouvissem, não dessem crédito. O Naamã havia raptado uma menina em Israel, e essa menina que, raptada, se tornou escrava da mulher de Naamã, para a servir, como também servir Naamã. Ela viu que Naamã era um homem leproso, cheio de lepra no seu corpo, e ela chegou para sua senhora e disse assim: se o meu senhor Naamã conhecesse, soubesse do profeta que há em Samaria, ele seria curado desta doença. E a mulher vai transmitir para o Naamã as palavras daquela jovem garota, que era apenas uma escrava
Uma menina que foi raptada da sua terra para servir de escrava na casa de Naamã e servir a sua esposa. E ela vai dizer algo que será digno de crédito. Quem está compreendendo, diga amém. Ele poderia muito bem ignorar. Ele poderia muito bem não dar ouvidos a essa garota, uma escrava que mora com ele, uma empregada que está dentro da sua casa. Mas ele vai ouvir o que diz aquela menina. Apesar da postura, apesar da grandeza que possui o Naamã, ele é um homem que sabe ouvir. E esse não é o único caso isolado nessa história. Quando o Naamã vai falar com o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu manda ele dar 7 mergulhos, o Naamã sai revoltado, dizendo: eu venho aqui e ele nem sequer me atende, me manda mergulhar no Jordão. Se é para mergulhar, eu mergulhava lá na Síria. O que é que eu vim fazer aqui? Perdi meu tempo. E vai saindo bravo, enfurecido, irritado. Aí o seu servo diz assim: meu pai, se ele te pedisse para fazer algo maior e mais difícil, você não faria? É claro que eu faria. Então, meu pai, dá um mergulho, faz o que ele disse. Qual é essa característica, essa qualidade que tem Naamã? Ele sabe ouvir. Quantas pessoas acabam sofrendo na vida porque não aprenderam a ouvir? Porque mantém seu orgulho, porque mantém sua visão, porque mantém seus pensamentos muitas vezes mais fortes dentro de si do que uma direção por qualquer pessoa que venha nos dar. Meu querido, minha querida, Deus quer devolver para você a honra que foi tirada, e vai devolver em nome de Jesus. Deus vai te restituir e vai te abençoar muito, mas aprenda a ouvir. Tenha ouvidos para ouvir, porque você vai receber direções, informações importantes, e a tua vida vai ser uma bênção. Diga comigo: eu preciso aprender a ouvir mais. Mais forte: eu preciso aprender a ouvir mais. Capítulo 5, veja comigo isso aqui, vou mostrar para você. O versículo de número 2. E saíram as tropas da Síria, e da terra de Israel levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou, e o fez saber, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Quando ele ouviu aquela mensagem, aquela informação, ele guardou com ele. Ele não desprezou, ele ouviu. Olha outro ponto aqui importante no capítulo 5, versículo 13 e o 14. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grandiosa, ou uma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou. Veja essa qualidade. Se queremos vencer na vida, se queremos ter resultados, precisamos aprender a ouvir mais. Amém, amados? Precisamos aprender a ouvir mais e deixar com que as coisas que Deus tem para mim e para você aconteçam segundo a sua vontade e do seu jeito, em nome de Jesus. Amém, amados? Diga para reforçar para a pessoa do seu lado: aprenda a ouvir. Diga para ela: aprenda a ouvir.
Segundo ponto que eu quero ressaltar aqui. O Naamã, ele mora na Síria. O profeta estava em Samaria. Quando ele ouve e acredita, ele vai preparar uma comitiva e ele vai até o profeta. Ele vai se esforçar. Ele vai fazer a sua parte. Olha que coisa interessante. Quem curou Naamã? Deus ou o profeta? Eu não ouvi. Quem curou Naamã? Deus ou o profeta? Deus está em todos os lugares? Obviamente. Mas o Naamã só alcançou um resultado quando ele sai de onde está e vai até onde está o profeta. Porque isso implica em fazer a nossa parte, em buscar, em não ficar acomodado ou acomodada. Quem compreende, diga amém. Se queremos viver resultados de Deus na nossa vida, precisamos ir em busca deles. Orar, estar na igreja, ser dizimista, fiel, ofertante. Quantos estão me entendendo, diga amém. Eu preciso jejuar, eu preciso santificar a minha vida. Tudo que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Tudo que é preciso, tudo que faz parte do meu dever, tudo que faz parte das minhas obrigações, digamos assim, eu vou fazer. Se é para ir, eu vou. Se é para fazer, eu vou fazer. E Deus vai te enxergando, Deus vai vendo suas ações, Deus vai vendo o seu esforço. Não esqueça, meu querido e minha querida, que somos nós os responsáveis por grandes resultados de Deus na nossa vida. Comece a compreender e entender que Deus não vai fazer nada, Deus já fez. Deus não vai liberar nada, Deus já liberou. Mas só consegue ver, se materializar na sua vida quem continua marchando, quem continua caminhando, quem vai em busca daquilo que crê. E aí, meu querido, quando você usa a fé, o poder da fé faz Deus responder, e o que estava perdido, Deus coloca de novo nas tuas mãos. O que foi tirado, Deus te devolve, e o nome do Senhor será glorificado. Oh, glória! Diga para a pessoa do lado: não deixe de fazer a sua parte. Amém, amados? Vamos continuar trabalhando, vamos continuar indo em frente, vamos continuar trabalhando, se esforçando, porque eu tenho certeza, Deus vai abrir as portas. Amém, amados? Diga: o meu Deus vai abrir as portas. Diga mais forte: o meu Deus vai abrir as portas. Oh, glória! Agora, preste atenção num outro ponto importante. É muito importante obedecer à direção recebida. É muito importante você dar crédito à direção que você recebe. Isso é importante e é fundamental para muitas coisas. Para muitas coisas, principalmente para a nossa vida com Deus. Se você vai num médico e faz uma consulta, o médico te dá uma direção. É verdade ou não é, igreja? Se você vai numa academia, o personal trainer te dá uma direção. Se você vai no nutricionista, ele vai te dar uma direção. Ele vai traçar um projeto, um plano, e você tem que seguir, se quiser o quê? O resultado. É verdade ou não é, amados? É verdade ou não é? Você vai frequentar um curso de inglês, você vai receber informações, você vai receber estratégias, você vai receber tarefas para que sejam aplicadas. O professor vai te dar direções. Na vida, nós vivemos recebendo direção no trabalho e assim sucessivamente. O funcionário que produz é aquele funcionário que recebe e coloca em prática o quê? A direção do patrão. E assim sucessivamente,
No reino de Deus não é diferente. No reino de Deus não é diferente. As coisas funcionam de igual modo. Você veio aqui hoje fazer o que? Apenas passar o tempo? Você veio aqui hoje apenas para dizer que veio na igreja, porque está acostumado? Porque a gente vai se habituando a estar na igreja. É verdade ou não é? A gente se habitua. Mas nós não podemos deixar que essa situação tão comum de estar na igreja seja uma coisa tão somente rotineira da nossa vida, não. Cada quarta-feira pode ser diferente, depende de você. Cada reunião pode ser bem diferente, depende do seu coração e de como você se abre para o mover de Deus. Quando você vier na igreja, venha com o seu coração aberto. Eu tenho certeza, Deus vai usar a minha vida, Deus vai usar quem estiver pregando nesse altar para te dar uma direção. E se você agarrar a direção e colocar em prática, Deus vai agir na tua vida. Deus vai colocar por terra as tuas doenças. Deus vai abrir as portas para você, vai sanar as tuas dívidas, vai te ajudar a vencer e vai salvar a tua casa. Oh, glória! O segredo é você aceitar a direção que você recebe, tomar posse da palavra que você está recebendo. Tudo o que eu estou falando para você hoje, o que é que a pessoa sábia vai fazer? Ela vai guardar consigo e vai praticar. Amém, amados? Por que que ela vai praticar? Porque ela recebeu uma direção e ela vai colocar isso em prática. Não adianta só frequentar a igreja. Não adianta só jejuar. Quem está me ouvindo, diga amém. Não adianta. O que que nós precisamos? Fazer o que Deus está nos orientando a fazer. Dar o passo que Deus está nos mostrando. Quantos me entendem, digam amém. Eu não quero com isso neutralizar a força da oração ou a necessidade e importância da mesma. Eu não quero com isso tirar ou te fazer se acomodar para jejuar, muito pelo contrário. Nós precisamos usar todas as armas que estão disponíveis. A oração é uma delas, o jejum é uma delas, a obediência faz parte e dar crédito à direção que você recebe. Deus te dá direção para te honrar, para te dar vitória. E quando nós cremos na direção, nós revelamos a nossa fé. Porque parece loucura muitas vezes a direção que recebemos. Olha o que Deus mandou Naamã fazer. Olha o que o homem de Deus disse: mergulha no rio, vai ficar purificado. Quantos banhos na vida Naamã tomou? Será que é tão simples assim? A questão não é o mergulho, é a direção recebida, é a obediência, é acreditar. E quando você recebe a direção e crer na direção e faz a sua parte, pode ter certeza, Deus se manifesta na vida de quem crer. Pode aplaudir o Senhor. Quantos tomaram posse desta palavra, digam amém. Um quarto ponto importante para a gente encerrar, mas antes, deixa eu mostrar para você que ele vai se render à direção. Ele vai acabar aceitando. O capítulo 5, nós vamos ler o versículo 10. Vamos ler o 9 e o 10. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa do profeta Eliseu. Então o profeta Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás o quê? Purificado, é o que diz a palavra. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Naamã diz: eu esperava que ele me atendesse. Eu saí de tão longe, no mínimo eu esperava que o profeta me atendesse e orasse com imposição de mãos. Mas ele me manda dar mergulho no Jordão? Versículo de número 12. Não são porventura Abana e Farpar,
rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Veja que coisa interessante. Eu quero ressaltar. Naamã, até aqui, estava fazendo tudo certo. Tudo como deveria. Mas por recusar uma direção, ele estava jogando tudo. Só que na cabeça dele, ele estava certo ou errado? Na cabeça do Naamã, ele estava certo ou errado? Cheio de razão. Na cabeça dele, ele estava completamente cheio de razão. Como é que pode? Um absurdo. Ele deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Se é para tomar banho, então eu mesmo resolveria o meu problema, eu me banharia onde eu moro. Eu faria do meu jeito. Mas ele tinha uma virtude, você sabe. Ele sabia ouvir. E quando o seu moço disse, não faça isso. Se fosse uma coisa maior, não farias? Claro que faria, então mergulha. Aí ele ouve e pratica aquela direção. Coloque em prática o ensinamento. Quantos conseguem entender, digam amém. E aí, ele vai abrindo as portas para que a sua vida seja transformada. Ele vai abrindo as portas para que a vitória se manifeste. E um detalhe que eu quero ressaltar aqui, nós vamos terminar daqui a pouco. Naamã só foi curado no 7º mergulho. Ele poderia ser curado no 3º, no 4º ou no 5º. Mas ele foi curado apenas no 7º mergulho. Quando ele deu o 7º mergulho e levantou do mergulho, sua pele estava purificada. Pastor, o que isso quer dizer? A direção deve ser seguida até o fim. Não adianta começar fazendo o certo e do meio para o fim desistir. Não adianta começar fazendo tudo direito e do meio para o fim debandar. Achar que está demorando. Quem está me ouvindo, entendendo, diga amém. Achar que não vai acontecer. Do meio para o fim se entregar. Não, vá até o fim. Porque lá na frente, Deus tem uma grande vitória preparada para você, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. O quarto e último ponto. Quando tudo isso aconteceu com Naamã, ele fez uma escolha muito importante. Ele escolheu, a partir de então, servir somente a Deus. E ele renunciou qualquer tipo de aliança com outros deuses. Ele disse, em outras palavras, a partir de hoje, o meu Deus é o Deus de Israel. Amém, amados? E é isso que nós devemos continuar fazendo. É assim que nós devemos continuar levando a nossa vida, servindo exclusivamente, somente a Jesus Cristo, não só apenas o Deus de Israel, mas o Deus do mundo inteiro é Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha aqui comigo, preste atenção por favor, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 15. Depois que Naamã estava purificado, curado, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante do profeta e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há, ó glória, Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, disse o profeta: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei.
insistiu para que ele a pegasse, a tomasse, mas o profeta recusou e disse: Naamã, seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. A partir de hoje eu não me rendo a nenhum outro Deus. A partir de hoje eu coloco por terra o misticismo, as crendices, e eu passo a servir unicamente ao Deus de Israel, porque eu reconheço, não há outro Deus na terra senão o Deus de Israel. E é assim que nos tornamos vitoriosos, servindo unicamente ao único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso eu te digo, fica firme na tua fé, caminha com Jesus, saiba ouvir, faça a sua parte, vá até o fim quando receber uma direção, porque o único Deus já te deu vitória, já te fortalece e te garante uma grande mudança. Oh, glória! Fiquem todos de pé, por favor. Coloque a mão direita, por favor, sobre o seu coração e, orando comigo, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, o Senhor é e há de ser o único Deus da minha vida enquanto vida eu estiver. Te servirei todos os dias como meu único Senhor, como meu único Salvador, e vou, Pai querido, ouvir mais e continuar fazendo a minha parte e colocando em prática a direção que eu recebo do profeta de Deus, do meu pastor, que vem do Senhor. Vou colocando em prática a tua direção para que a minha vida seja abençoada. E eu creio, o que eu perdi, o que tiraram de mim, vai voltar. Eu recebi esta palavra e a restituição do Senhor sobre a minha vida, minha casa, os meus negócios, em nome de Jesus. O prejuízo que eu sofri, vou ver o Senhor reverter em uma grande vitória para a glória do teu nome. Que assim seja. Se você crê, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Oh, glória. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor John Gobery, líder da Igreja Cristã Crescer em Cristo. Participe de nossas reuniões e receba o seu milagre.